São dias nos quais a voz do que é injusto se manifesta, declara, grita nas ruas por todo o mundo. A voz clama o grito que antes era mudo. Não pela primeira vez, esperançosamente esperamos pela última vez. A Bíblia nunca foi omissa quanto à justiça. Cristo nunca foi omisso quanto à justiça. Deus é a própria justiça. Por que então aceitamos isso? Erga a sua voz. Fomos chamados a nos erguer, falar, manifestar, a compartilhar o reino. E o reino não consiste em comida e bebida, mas na paz, justiça e alegria. O reino de Deus começa se manifestando em nós, através de nós. Não clamamos o grito de uma política qualquer, clamamos o grito do maior valor já expresso pelo próprio Deus, a vida humana. Clamamos pelo grito do arrependimento que transforma nossos corações omissos e insensíveis. Clamamos pelo grito da misericórdia que transforma nações. Clamamos para que tudo que fira o coração de Deus, fira o nosso igualmente. Para que assim aprendamos a lutar pela cura. Que seu coração desperte não pelo momento, mas pelo valor que realmente importa. Deus amou tanto o mundo que entregou seu Filho, e nisso consiste o amor. Que também entregamos as nossas vidas uns pelos outros.
Olá, igreja, que bom que você se conectou conosco em mais um domingo. Eu queria te convidar agora a abrir a sua Bíblia no Salmo 121. No versículo 1 diz assim: levanto os meus olhos para o monte, e eu me pergunto de onde vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Nesse momento eu quero te convidar a você esquecer um pouco os problemas que você tem passado, a você esquecer um pouco que você está assistindo mais um culto da sua casa, que talvez você não tenha saído da sua casa nessa semana. Quero te convidar a esquecer um pouco, nesse momento, de tudo aquilo que tem enchido a sua mente, de coisas ruins, de palavras mentirosas sobre a sua vida. E eu quero te convidar nesse momento para que você adore a Deus, que você possa deixar o seu celular de lado, que você possa tirar distrações que estão ao seu redor nesse momento, para que você se concentre unicamente em adorar a Deus e receber uma nova porção dEle, para que a sua esperança venha a ser renovada no dia de hoje, no Deus que nós cremos e que pode todas as coisas. Então eu quero que você feche os seus olhos nesse momento e ore junto comigo, se apresentando a Deus e buscando a presença dEle. Pai, eu te agradeço por mais um dia, Deus, eu te agradeço por mais um culto, por mais um domingo, que o Senhor está nos visitando, que o Senhor nos dá o privilégio e a oportunidade, Deus, de podermos conhecer mais ao Senhor, de podermos adorar ao Senhor, Pai. Que em nome de Jesus, o seu Espírito Santo venha visitar cada um que está assistindo esse culto, Pai. Que em nome de Jesus, o seu Espírito Santo, Deus, venha tocar cada coração, que em nome de Jesus, a sua graça, Pai, venha inundar as nossas vidas, Deus, a nossa mente, Pai, e que o seu Espírito Santo, Deus, venha acender um fogo em nosso coração, Deus, aonde é que nós estivermos agora assistindo esse culto, Pai, que em nome de Jesus o seu nome seja glorificado em nossas casas, amém. Eu quero te convidar agora a adorar junto conosco. Aleluia, glória a Deus. O Senhor é contigo, querido, não se desespere. Aleluia, vamos adorar ao Senhor. Parece um vento, parece uma tempestade, parece um fantasma, mas é o Senhor que vem, é o Senhor que está chegando na tua vida, creia nisso. Quando o mar agitado estiver e fantasmas eu só conseguir
Rei do meu coração, és o monte que percorro, a fonte que eu bebo, és minha canção. Rei do meu coração, és o meu esconderijo, refúgio que preciso, és minha canção. Tu és bom, bom, oh, oh. 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 E do meu coração és o vento em minhas velas, a âncora no mar, oh, minha canção. E do meu coração és fogo em minhas veias, o eco dos meus dias, oh, minha canção. Rei, Rei do meu coração, és vento em minhas velas, a âncora no mar, oh, minha canção. Rei do meu coração, és fogo em minhas veias, o eco dos meus dias, oh, a minha canção. Tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Declare isso. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Meu Pai, tu não me deixarás, não me deixarás jamais. 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 Emmanuel, Deus conosco. Tu és bom, tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, tu és Aleluia. Exaltemos o teu nome, Senhor. Louvamos o teu nome porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Aleluias. Este lugar
és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Neste lugar tu és real. Entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Você pode declarar aí da sua casa, do teu lar, que Ele é a tua fonte, Ele é a nossa colheita, Ele é a herança. Oh, aleluias! Tu és tudo, Senhor. Oh, oh, oh. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. A minha fonte é
és minha fonte, minha colheita, minha herança. Aleluia! Como é bom louvar ao Senhor, como é bom engrandecer o seu nome, como é bom juntos exaltar o nome do Senhor. Talvez, querido, nessa hora o seu coração esteja aflito, talvez o seu pensamento esteja no amanhã, tentando descobrir como vão ser as coisas. Sossegue seu coração, Deus está no controle, Deus cuida de cada detalhe da sua vida. Nós vamos falar com esse Deus que tudo pode, esse Deus que todas as coisas tem planejado. Todo o futuro está em suas mãos, e é nele que devemos confiar e colocar a nossa esperança. Curve agora a sua cabeça, feche os seus olhos, junte com a sua família onde você está, e vamos falar com o nosso Deus. Querido Deus, em nome de Jesus, em primeiro lugar queremos glorificar o teu santo nome, dizer que só o Senhor é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Bendizemos o teu nome, ó Deus, e o nosso coração se enche de alegria e de esperança por saber que o Senhor está no controle das nossas vidas. Pai amado, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe a nossa mente, o nosso coração, nos ajude, ó Deus, a colocarmos o nosso foco e os nossos olhos no Senhor e a descansar o nosso coração em Ti. Nos ajude a lembrar que o Senhor está à frente e no controle de todas as coisas. Pai amado, em nome de Jesus, que aonde alcançar o som da minha voz, que a Tua graça, Senhor, se estenda sobre aqueles que estão ouvindo e estão orando junto comigo, Senhor. Que o Senhor, ó Deus, traga paz, que o Senhor encha cada coração de alegria, que o Senhor renove, Senhor, a confiança e a esperança no Senhor e no futuro. Nós temos e amamos um Deus que tudo pode, que todas as coisas estão debaixo do Teu controle e sob as Tuas mãos poderosas, Senhor. Nos ajude, ó Deus, a permanecermos firmes na nossa fé. Nos ajude, Senhor, a caminhar contigo até o dia que encontraremos com o Senhor lá no céu, ó Pai, onde todas as coisas passarão, mas a Tua palavra não passará jamais, e ela nos garante que o Senhor estará conosco até a consumação dos séculos, Pai. Abençoa, Senhor, este irmão, abençoa esta irmã, abençoa essa família, Senhor Deus, que está reunida agora para falar contigo, para orar juntos, para batalhar, Senhor, e lutar pelo bem da sua família, Senhor. Alcance essa família, Deus, traga consolo, conforto e renova, Deus, a nossa fé e a nossa esperança em Cristo Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida. Vamos agora ouvir a palavra do Senhor e deixar Ele falar ao nosso coração. O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. O que diremos dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Contudo, Senhor, Tu és o nosso Pai. Nós somos o barro e Tu és o olheiro. Todos nós somos obras das Tuas mãos. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para ficarem firmes contra as ciladas do diabo. Vejam, o braço do Senhor não está tão curto que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça em favor de todas as pessoas. Orem em favor dos reis e de todos que exercem a autoridade, para que vivemos com vida mansa e tranquila e com toda piedade e respeito. Não tenham medo, pois eu sou com vocês. Não se apavorem, pois eu sou o seu Deus. Eu lhes dou força e os ajudo. Eu os protejo com minha forte mão. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Os que confiam no Senhor são como o Monte Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entregue o teu caminho ao Senhor, confie nele e o mais Ele fará.
O Senhor é meu pastor e nada me faltará. A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. A este Deus, único e sábio, seja dada a glória, por meio de Jesus Cristo, para sempre. Amém. Lembre-se da minha ordem. Seja forte e corajoso, não fique desanimado nem tenha medo. Pois eu, o Senhor, o seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. Porque, assim como por meio de um homem veio a morte, e assim também por meio de um homem veio a ressurreição. Viu também uma viúva pobre que pôs ali 2 moedinhas de pouco valor. Então ele disse: eu afirmo a vocês que esta viúva pobre deu mais do que todos os outros, porque os outros deram do que estava sobrando, porém ela, que é tão pobre, deu tudo o que tinha para viver. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, as vacas sejam arrebatadas dos currais e os campos não produzam mantimento. Todavia, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Ponha sua vida nas mãos do Senhor, confie nele e ele ajudará. Que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Tudo posso naquele que me fortalece. Busquei o Senhor e ele me respondeu, dos meus temores todo me livrou. Sabendo que a prova da nossa fé produz a paciência. No mundo tens aflições, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Ele o cobrirá com as suas asas, e debaixo dela você estará seguro. A fidelidade de Deus o protegerá como um escudo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E o nosso Senhor derramou a sua imensa graça sobre mim, e me deu a fé e o amor que temos por estarmos unidos com Cristo Jesus. Na angústia, invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. Desde o seu templo ouviu a minha voz, e aos teus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Tudo posso naquele que me fortalece. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Porque Deus tanto amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para todo aquele que nele crer não morra, mas tenha vida eterna. O Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Olá, igreja! Estamos felizes por você ter se conectado novamente conosco. E mais felizes ainda porque em breve estaremos todos juntos como igreja. Isso mesmo, os nossos cultos presenciais voltarão a partir dessa semana. Os cultos acontecerão no Espaço Família, às 19h30, de terça a sábado, claramente obedecendo às medidas de prevenção. Como teremos um limite de pessoas por culto, nós estaremos trabalhando com inscrições através do nosso aplicativo. Assim você poderá se inscrever do culto ao qual irá participar. Lembrando você que nessa sexta-feira nós teremos culto de jovens, então para você que é do GAM, dê preferência para estar conosco na sexta-feira. Lembre-se que para funcionarmos de uma maneira segura, nós precisamos da sua ajuda. Para participar dos nossos cultos, o uso de máscaras deverá ser obrigatório. E atenção, as pessoas maiores de 60 anos e as crianças menores de 12 anos não poderão participar dos cultos. O culto será transmitido online para todos que não puderem estar conosco. Estamos entrando em uma nova temporada. Uma temporada de novos começos, onde veremos os céus abertos. Então ore para que Deus abra o céu sobre a nossa cidade e o nosso país. E hoje, no segundo domingo do mês de junho, nós comemoramos o Dia do Pastor Nazareno. Queríamos agradecer a todos os pastores da nossa igreja e pelo cuidado que vocês têm demonstrado para conosco. Que Deus abençoe a vida de vocês. Oi, Vinícius, tudo bem? Nossa, o pastor Edmar é muito legal. Você sabia que essa semana foi aniversário dele? É verdade. Hoje, Elisa, é outro dia de comemoração. É dia dos pastores. Mateus, os nossos pastores são tão especiais. Eles trabalham em muitos ministérios. Graças a Deus, Larissa, são homens e mulheres de Deus. Nossa igreja é chique, JP. Tem pastor de adultos, casais, jovens e adolescentes. Tem pastor,
pastora até de crianças e bebês, Antonella. Nós somos abençoadas. Eu tenho pastores até em casa, Gabriela. Verdade! Nossos pastores são muito legais e engraçados, Valentina. João Pedro, tem até pastor que foi confundido com padre. Eu vou assistir essas lives. Letícia, nossos pastoras são muito bonitões. Mas o mais importante, Jonathan, é que todos eles nos amam e cuidam de nós. Isso mesmo, Sara. Eles se preocupam com as ovelhas do rebanho. Eles trabalham bastante, Mateus. Falando de Jesus, gravando os cultos, servindo comidinha. Sim, Laura. Por isso devemos honrar e abençoar nossos pastores. Não vejo a hora, Guilherme, de voltar para a igreja e dar um abração em todos. Eu vou dar um abraço de chocolate para todos, Alice. A minha família é abençoada pela vida deles, Luca. A minha também, Mateus. A gente tem que agradecer ao Senhor pela vida e família deles. São uma bênção de Deus para a nossa igreja, Alice. Felipe, eu amo nossos pastores. Pois é, Alice, eu também. Nossos pastores são mesmo internacionais. Feliz dia dos pastores! E por hoje é só. Fique agora com a palavra do nosso pastor. Graça e paz, querido e amado irmão. É um privilégio muito grande me dirigir mais uma vez à sua casa, o que eu faço com enorme prazer e muito amor. Que Deus continue abençoando a sua família e o seu lar, especialmente nesses dias de enorme provação, de enorme privação e de um exercício de fé que exige de você uma constância maior. Que você possa perseverar em tudo aquilo que está acontecendo à sua volta. Também gostaria de pedir a você que observasse atentamente as recomendações de nossa liderança. Nós estamos agora retornando aos cultos, particularmente na semana que vem, terça-feira, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, teremos cultos todas as noites, às 19h30, lá no Espaço Família. Então, observe as recomendações para que você saiba como você deve proceder para participar de cada encontro festivo que teremos lá no Espaço Família. Domingo, nossa celebração será aqui em nossa comunidade. Também queremos lembrá-lo de que os nossos cultos virtuais permanecerão, ok? Domingo pela manhã e domingo à noite. Nos acompanhe pelas mídias para que você saiba qual deve ser o seu procedimento com relação a cada culto, com relação a cada evento que iremos proporcionar ao seu coração, ok? Estamos convictos de que Deus tem algo especial para cada um de nós nos dias que virão. Os céus estarão abertos sobre a nossa vida. Guarde muito bem essa expressão, céu aberto, porque é o que nós acreditamos que Deus há de fazer por cada um de nós. Pois bem, quero convidá-lo para que você abra a sua Bíblia em Gênesis capítulo 37, versículo 14. O texto é extraordinário, maravilhoso, lindo. No entanto, antes de abrir o texto, eu me lembro, há muitos anos atrás, quando o meu pastor, o pastor Aguiar, me chamou para uma conversa em seu gabinete. E quando o pastor nos chama para uma conversa no gabinete, nós ficamos um tanto preocupados. A conversa foi extraordinária. Nos assentamos e logo ele foi me elogiando, me dizendo que me tinha autoestima e que tinha um caminho excelente para a minha vida. Apontou a necessidade que o Nova Europa possuía, a igreja que hoje eu pastorei, que ela era uma igreja amada, foi a sua primeira igreja, que ele precisava de alguém como eu para que chegasse a esse local. Eu desconheci o trabalho da comunidade, não conhecia a igreja, e logo fiquei assustado com aquilo que ele me falava. Embora ele tivesse elogiado muito a comunidade, eu não sabia em
que momento ela vivia, quais as suas dificuldades. Eu disse com certa resistência: pastor, eu não tenho experiência para chegar. Mas ele disse: mas é a tarefa que eu quero que você execute. Você vai debaixo de minha bênção. Você pode ir seguro, porque eu estou aqui para ajudar se você precisar. E foi assim que eu cheguei ao Nova Europa. Aceitei a missão, aceitei a tarefa. Ele me incumbiu naquela ocasião, dizendo: leve com você Fabiana. Nós éramos naquela época noivos. E aí nós chegamos no Nova Europa, e o primeiro culto que eu estive foi numa quarta-feira. Fabiana veio comigo, naquele culto, 8 horas da noite, poucas pessoas estavam ali. E quando eu comecei a pregar a palavra, lá se encontrava a Josi, filha da irmã Benedita. E quando eu fui pregar a palavra e Fabiana abriu a Bíblia, a Josi simplesmente cuspiu na Bíblia e soltou um palavrão dentro da igreja. E foi assim que nós começamos o ministério aqui no Nova Europa. Quando esse incidente aconteceu, logo no primeiro culto, pertinho se encontrava a Janete, hoje pastora aqui de nossa igreja, que amorosamente abraçou a Josi, porque ela tinha um problema, e a colocou nos seus braços e a tirou do recinto. Josi é uma pessoa muito amada e querida, mas ela tinha alguns distúrbios emocionais, algumas complicações na sua cabecinha, e foi assim que começamos, com essa tarefa imposta ao nosso ministério há mais de 20 anos atrás. Cumprir tarefas assim exigem perseverança, muita paixão e muito amor. Isso a despeito da dificuldade que nós possamos enfrentar pelo caminho. Quando lemos o versículo 14 do texto escolhido, em Gênesis capítulo 37, nós vamos descobrir Jacó atribuindo a José uma tarefa. A tarefa não era tão simples, diz respeito a buscar os seus irmãos, diz respeito a se encontrar com eles, saber o estado em que eles se encontravam. Note o texto: prosseguiu Jacó: vai então ver como estão teus irmãos e os rebanhos e traze-me notícias. Ele o enviou quando estava no vale de Hebrom. Então, em dado momento você entende, e o texto é de fácil compreensão, você percebe José sendo chamado por seu pai Jacó. E Jacó fala de sua preocupação com os irmãos, com os rebanhos, e atribui a José essa tarefa, dá a ele essa missão, o chama e põe sobre os seus ombros esta responsabilidade. Vai se encontrar com teus irmãos, conheça a situação, saiba dos rebanhos e me traga notícias. Nos parece ser uma tarefa simples de se cumprir. No entanto, a tarefa atribuída de se encontrar com seus irmãos não seria fácil. Primeiro, porque José não sabia a localidade exata em que eles se encontravam. Os campos eram amplos demais, precisaria investigar a região e o local, e com muito tato, com muita perseverança, descobrir o local exato em que eles haviam estado. Além do que, havia uma má fama que os irmãos de José carregavam. Não tinham um bom caráter, tinham uma conduta errada no seu procedimento diário. E como se não bastasse a má fama que traziam, eles ainda odiavam a José, porque era o filho predileto de Jacó, era o filhinho do papai, era aquele que o pai tinha apreço e desejava abençoar, e o colocava a salvo ao seu lado. Prova é que enquanto os irmãos estão no campo, José está ao lado do pai, sendo resguardado e protegido. Então veja, Jacó dá essa tarefa a José. Não era uma tarefa simples. Embora não fosse uma tarefa simples, José obedece ao seu pai. Ele honra com o desejo de seu pai. Ele não questiona, não diz: olha, é longe, eu não sei como vai ser como é que eu vou encontrar com os meus irmãos. O senhor também não justifica, dizendo: o senhor não sabe que os meus irmãos não convivem pacificamente comigo? Como é que o senhor atribui uma missão como essa, um encontro como este? Pode ser um encontro danoso, prejudicial. José simplesmente ouve o que Jacó lhe pede e rapidamente
parte em direção à missão. O texto diz que José, ele é enviado e vai em direção aos seus irmãos. E à medida que avança, ele se perde, diz o versículo 14. Uma demonstração clara de que a tarefa não seria tão fácil. Ele se perdeu pelo caminho. Precisou da ajuda de alguém. Foi quando um homem o encontrou vagueando pelos campos e lhe fez uma pergunta: que procuras? E José prontamente respondeu a razão de seu estado, ou o porquê se encontrava naquela região. Falou que procurava os seus irmãos. Tinha um propósito claro, e mesmo uma tarefa difícil, e já vagueando pelo campo, José tinha esse alvo muito claro em seu coração. Antes que pudesse desistir, antes que desanimasse pelo caminho, antes que voltasse com as mãos vazias, surge esse homem pelo caminho. José é ajudado, ele responde à pergunta daquele personagem que surgiu em sua história, dizendo: procuro pelos meus irmãos, indica-me, por favor, onde costumam apacentar os rebanhos. E aí José recebe informação preciosa. Diz a palavra que aquele homem lhe informa: eles levantaram o acampamento daqui, e eu ouvi dizer: vamos para Dotã. Assim José partiu à procura de seus irmãos naquela região. José era um homem resiliente, firme e à procura de honrar o seu pai. Parte para Dotã, e a Bíblia diz que os achou naquela região. E aí nós ficamos surpresos com o que estava acontecendo a partir de então. Porque embora José estivesse se esforçando numa missão dada por seu pai, procurando os seus irmãos, sobretudo para saber se estavam bem, à medida que ele vai se aproximando de seus irmãos, de longe eles o avistam, e antes que chegasse mais perto, começaram a tramar a sua morte. A Bíblia diz isso no versículo 18: o viram de longe, e antes que pudesse chegar mais perto, tramaram a sua morte. Eu fico imaginando no tipo de conspiração que foi tomando conta nesse exato momento. José estava vindo, de longe reconhecem que aquele andar, que aquela silhueta que vai tomando forma ao fundo do horizonte, era a silhueta de José. José não era amado por eles, era tratado com rispidez. Tinham por José uma enorme inveja, especialmente em razão do amor que o pai denunciava ter por ele, pela predileção paternal, que Jacó exibia claramente dentro de casa. E agora, antes que eles chegassem, estavam tramando a sua morte. O que José não imaginava é que, em meio a todo esforço, nesse encontro com a sua própria família, ele seria recompensado dessa maneira, que ele seria tratado dessa forma, com rispidez, com violência, sobretudo porque os seus irmãos nutriam contra ele uma enorme inveja, um sentimento faccioso, odiavam a José e almejavam ao final removê-lo da convivência familiar, desejavam matá-lo, diz a Bíblia. É esse tratamento que José vai receber quando ele chega próximo dos seus irmãos. A Bíblia diz, versículo 23, quando José chegou junto deles, despojaram-lhe de sua túnica, a túnica de mangas longas e a adornada que ele vestia. Se arremessaram contra ele e o lançaram na cisterna. E o poço vazio era sem água. José chega, seus irmãos logo o confrontam. Ele não tem oportunidade sequer de explicar a razão de sua presença em Dotã. Aliás, não dão a ele o privilégio de alguma explicação. Sequer perguntam a José qual era o motivo
de sua vinda, o que ele estava fazendo no campo, qual razão o trazia àquela localidade. Ele vinha viajando pelo campo à procura dos irmãos. Será que não passou na memória de cada um deles que o fato de José estar ali significava, ou tinha por detrás da história uma implicação pesada? Por exemplo, o estado de papai. Aconteceu alguma coisa em casa, alguma perda. José, por que você chegou? Não perguntam absolutamente nada. José chega e ele é despojado daquilo que ele tem. É despojado de suas vestes, é despojado de sua alegria, é despojado de qualquer situação de fé que ele poderia ter, é despojado de toda a confiança que poderia ter nos relacionamentos familiares. Tiram de José tudo naquele exato momento. Ele é colocado em uma cisterna. Enquanto é colocado em uma cisterna vazia, após ser duramente violentado, palavras, insultos, agressões verbais, violências físicas, falam em matá-lo. Enquanto ele se encontra nesse poço vazio sem água, estão tramando como irão matá-lo. Se assentam para comer pão, como se nada estivesse acontecendo. José é tratado com enorme desprezo, com afronta. Não querem saber a razão de sua vinda? Sua presença não é importante nem significante. O que eles querem é José longe, muito longe. Não querem ele por perto. Os tratam com enorme desrespeito. E a pergunta que eu vos faço à medida que o drama de sua vida se desenrola: quem enviou José? José estava lá por conta própria? José era um enxerido, um metido, que vivia se envolvendo na história das pessoas, a fim de prejudicá-los? A missão atribuída a José foi dada por quem? Quem enviou José? Ora, nós sabemos pelo texto que a missão foi dada pelo pai. A tarefa imposta foi imposta pelo líder, pelo chefe da família, pelo pastor Jacó, que disse a José, preocupado com a família e com o rebanho: eu preciso obter informações dos meninos, eu preciso saber se estão bem. José, se aproxime, eu sei que é perigoso, você vai sozinho pelo campo, eu sei que os seus irmãos têm dificuldade de se relacionar bem com você, ainda assim, eu quero correr riscos para descobrir o estado de cada um deles. Você pode me ajudar com essa missão? Você pode me ajudar com essa tarefa? Foi Jacó, foi o pai que enviou José. E uma vez que os filhos, ao receberem José, não o recebem com apreço, não o recebem com enorme amor, especialmente porque sabiam que Jacó amava José, eles estão não só afrontando a José, mas afrontando também ao próprio pai. Estão desonrando o próprio pai. Sabiam que José era um filho amado, mas não estavam preocupados com os sentimentos do pai. O sentimento que eles possuíam com relação a José estava acima de qualquer questão. O que Jacó pensava nesse exato momento, eles não se importavam, não deram a mínima importância. Era uma missão dada por Jacó, mas estavam dizendo: e daí? Quem se importa com isso? Quem se importa com a preocupação do pai? Quem se importa com a ordem dada por Jacó? Quem se importa? Uma vez estavam desonrando a José, também desonravam a Jacó. E o problema aqui se tornou muito maior do que se possa imaginar. Não diz respeito só à pessoa de José, passou também a dizer respeito à pessoa de Jacó. Trataram o pai com enorme desprezo. O que ele pensa, a missão que ele atribui, o valor que ele dá
alguém, como se dissessem, ainda que Jacó não pudesse ouvir: José não herdará conosco. Isso é desejo de papai, se é desejo do líder, colocar José. Por liderança, nós não aceitamos. Um levante claro surgiu. José é colocado em uma cisterna. Lá ele tem que esperar. Jacó não é atendido naquilo que queria. Desonra, tratado com enorme desonra. Essa situação parece ser simples, mas não é tão simples. Ao longo da história temos visto filhos desonrando seus pais, ovelhas desrespeitando seus pastores, homens e mulheres servos desrespeitando seus líderes. Isso tem se tornado algo rotineiro, comum. Quando você lê o livro de Gênesis, capítulo de número 5, 6, 7, 8, esse pedaço aqui do livro, você vai descobrir uma família enfrentando um momento difícil. Não é um personagem principal. Quando a Bíblia começa a falar de sua história, ele possuía 500 anos de idade. Está no capítulo 5, versículo 32. No capítulo 6, fala dos dias em que Noé viveu, dizendo que Deus observou a perversidade do ser humano. Como essa perversidade cresceu na terra. E que a motivação do ser humano naquela ocasião era cometer atos de maldade, que provinha do seu interior, que essa inclinação para o mal era constante nos dias de Noé. E embora a humanidade caminhasse dessa forma, Noé tinha um coração diferente. Noé era um homem justo e temente ao Senhor. Noé tinha o prazer de andar com Deus. Versículo 9 diz: Noé andava com Deus. O coração de Deus se entristeceu por ver a humanidade daquele jeito. E logo, ao se encontrar com Noé, lhe deu uma ordem. Ele observa toda a terra, ele vê, e ele logo se dirige a Noé. Versículo 13: Eis que darei fim a todos os seres humanos, porquanto a terra se encheu de violência. Por causa deles, eu os destruirei juntamente com a terra. Faz-se uma arca de madeira. Então, Deus acha Noé, ele andava com Deus. Deus está entristecido por ver o estado da humanidade, e ele simplesmente diz: eu vou destruir toda a raça humana. Chama Noé à parte e dá uma ordem a ele: construa uma arca. Noé então obedece e começa a construir a arca. Ele conclui a obra, capítulo 6, versículo 22, ele termina a obra. Quando ele termina a construção da arca, Deus lhe dá mais uma ordem, capítulo 7, entra na arca, tu, toda a tua família, porque és o único justo que observo diante de mim, no meio dessa geração. Noé então traz a sua família, Deus traz animais, eles entram na arca. E assim que eles entram na arca, versículo 10, passados 7 dias, as grandes águas do dilúvio desabam sobre a terra. O dilúvio começou. Noé tinha nessa época 600 anos de idade. Desde a época que Deus falou com ele pela primeira vez e até o presente momento, o dilúvio começando, se passaram pelo menos 100 anos. Foi durante esse período de 100 anos que Noé construiu a arca. Não sabemos o tempo exato, mas foi durante esse período de 100 anos. Ele constrói a arca. O dilúvio começa. E Noé com a sua família, eles ficam 370 dias isolados dentro de uma arca. Versículo 17 diz que as águas vêm sobre a terra, cresceram, ergueram a arca, e ela ficou acima de toda a terra, vagueando. Foi dessa forma, versículo 23, que Noé e a sua família sobreviveu ao dilúvio, durante esse período de isolamento.
Agora você imagine estar isolado dentro de uma arca, numa experiência que nunca tinha acontecido antes. E não aconteceria depois da história da humanidade. Noé vivenciou com a sua família essa situação, e eles vivenciaram isso sozinhos, dentro de uma arca. E é evidente que lá dentro, Noé, como sábio comandante, sábio capitão, como pai, como líder, precisou organizar as coisas, tarefas dia a dia, questões relacionais, precisou comandar a embarcação à medida que ela balançava em meias águas, cuidar de detalhes de animais, animar o coração de todo mundo. Lá estava o grande comandante, o grande capitão, lá se encontrava Noé. 370 dias foi quando as águas começaram a perder força, vigor, abaixaram, a terra começou a surgir novamente, e Deus se lembrou de Noé. Ele deu uma ordem, capítulo 8, versículo 15 e 16: sai da arca, tua esposa, teus filhos, e as esposas de teus filhos contigo. Depois de 370 dias de isolamento, Deus olhou, se lembrou de Noé, lhe deu uma ordem. O dilúvio é uma realidade, mas Deus cuidando de Noé em meio àquele período de isolamento. Aliás, queria abrir um parênteses: em meio ao dilúvio que você enfrenta hoje, em meio a esse isolamento que impede você de ir e vir, existe um Deus que fala, um Deus que cuida de você, um Deus que olha por você, um Deus que atende ao seu coração. E você podia, onde você está, glorificar a Deus. Você podia escrever aí: Deus cuida de você, Deus cuida de você, Deus cuida de você. Deus mandou Noé sair da arca. O período de isolamento terminou. Evidentemente, tudo seria novo, o mundo não era mais o mesmo, as mudanças, uma realidade. Teriam que aprender como conviver com a nova situação imposta pelo próprio Deus. Noé sai da arca, veja, ele sai com seus filhos. Capítulo 9, versículo 1, Deus abençoou Noé e seus filhos. Versículo 18, capítulo 9, os filhos de Noé saíram da arca sem Cão e Jafé. Começa um novo tempo, começa uma nova história, começa um novo relacionamento. A Bíblia diz que Noé era cultivador. Versículo 20, foi o primeiro a plantar uma vinha naquele novo tempo. E aí algo interessante aconteceu. Versículo 21, eu quero que você preste atenção. Diz que Noé bebeu do vinho que havia feito, embriagou-se, ficou dentro de sua tenda. Cão, pai de Canaã, notou que seu pai estava nu e foi contar aos dois irmãos que estavam do lado de fora. Então Sem e Jafé, irmãos de Cão, tomaram uma capa, levantaram-na sobre os próprios ombros e, andando pelas costas, ou de costas, para não verem a nudez do pai, cobriram-no. Essa é uma cena interessante. A vida começa novamente após o dilúvio. Em dado momento, Noé se embriaga dentro de sua tenda, no lugar de intimidade. Os filhos estão fora da tenda. Cão, que era um dos filhos, percebe que algo diferente havia acontecido com seu pai. E o que ele faz? Ele entra na tenda. Enquanto Sem e Jafé não tiveram coragem de entrar, ele teve e entrou. E lá ele se depara com o estado de seu pai. Ele vê a nudez de seu pai, ele vê o estado de seu pai, e a Bíblia diz que ele sai do lugar de intimidade, e ele simplesmente conta, ele esparrama o que havia visto. Em nenhum momento ele tem o cuidado de preservar a integridade de seu pai. Nos parece que esse menino tinha memória curta, muito curta, e a razão do porquê mencionei um pedacinho da história de Noé é para que você tenha compreensão do que estava acontecendo. Noé viveu numa época de um mundo perdido,
E Deus o achou, e viu nele justiça, porque ele andava com Deus. E Deus o chamou para uma missão: construir uma arca. E a sua família foi extremamente abençoada através da vida de Noé, pela sua integridade, pelo seu trabalho, pelo seu testemunho. Filhos que não pereceram por causa do pai, filhos abençoados em razão do pai, em razão de estar em uma liderança que proporcionou segurança em tempos de isolamento, em tempos de questionamento. No mínimo, esses meninos, para não dizer esse garoto, precisava ter dentro de si uma gratidão enorme pelo seu pai, porque se viveu, e agora, abençoado por Deus, podia construir um futuro sólido, tinha tudo a ver, em primeiro momento, com quem era Noé, com aquilo que ele havia recebido através da vida de Noé. Mas ele tem memória curta, ele expõe a vergonha do pai, sai e vem contar, ao passo que Sem e Jafé, ao saberem do fato, entram na tenda andando de costas, estendendo uma capa para proteger a integridade do pai. Agora note, quando Noé acordou, versículo 24, da sua embriaguez, soube do que havia acontecido. Filhos que o protegeram e filho que o expôs à vergonha. Filho que defende e filho que fala mal. Filho que abraça a causa do pai, filho que desonra. Filho que não se esquece a razão do porquê ele é abençoado, e filho que menospreza quem o pai foi ao longo da história. Se Cão estava abençoado, sobretudo viveu, é porque o seu pai Noé obedeceu a Deus e construiu a arca, e ele pôde sobreviver em razão de quem era o seu pai. E a pergunta é: quem você é? Filho que protege ou filho que expõe? Filho que honra ou filho que desonra? Ovelha que honra o ministério ou que desonra? Servo que sabe respeitar a liderança ou servo que ataca a liderança? Quem você é? Porque ao final, o seu procedimento também vai dizer o que você vai receber. Note que quando o pai acorda, e como ele toma ciência do caso, diz o versículo 25, Noé esbravejou. E olha o que o procedimento de um pai perante o fato. Veja, Noé amaldiçoou seu filho, dizendo: maldito seja Canaã, escravo de escravos será para seus irmãos. E acrescentou: bendito seja o Senhor, o Deus de Sem, e seja Canaã seu escravo. Que Deus amplie o território de Jafé, habite ele nas tendas de Sem, e seja Canaã seu escravo. Depois do dilúvio, Noé viveu mais 350 anos. Tudo isso ocorreu, falta de honra. Era justamente o que estava acontecendo com os filhos de Jacó, desonrando a Jacó no tratamento que estavam dando a José. E hoje nós vamos percebendo que essa situação de ausência de honra, ela tem tomado corpo nas fileiras da sociedade, especialmente dos mais novos com relação aos mais velhos. São dias de crise, de pandemia, e os mais jovens estão batendo do peito: essa crise não é nossa, estamos imunes. Para não dizer, muitos fazem piada, riem, estão rindo, porque os mais velhos não sabem lidar com a tecnologia, não sabem acessar como deveriam as plataformas digitais, e quando esboçam algum tipo de pensamento, os mais novos logo ridicularizam, riem, em vez de ajudar, em vez de cobrir, em vez de promover crescimento. Dizem muitas vezes,
com o dedo em riste. Vocês não sabem nada. Aliás, quero fazer uma ressalva, não falo de forma absoluta. Claro, falo de um segmento que existe em nosso meio. E aqueles que não têm esse perfil, fiquem tranquilos. Se você é 100, se você é a semelhança de Jafé, você está abençoado. Mas se você é como um cão, então você precisa ouvir. Aliás, não se levante. Não saia da sala. Ouça. Porque a mensagem é para você. Filhos que têm esse perfil, que sabem de tudo, que menosprezam a história do pai, que menosprezam a história do pastor, que menosprezam a história do líder, que sabem mais do que todo mundo, falam muitas vezes como se fossem contemporâneos na vida política dos grandes estadistas, como se soubessem de direta já, soubessem dos processos políticos que o país atravessou, como se conhecessem todos os assuntos. Menosprezam muitas vezes o conhecimento e a capacidade que vem de um pai, e que está vivo justamente por pertencer a um clã vencedor que vem de um Noé. Se você tem esse comportamento, você é arredio. Se você tem esse comportamento, você insulta a memória não só de seu pai, mas de Deus, que pôs você para o filho dele. Então o seu problema é muito maior do que você imagina. Não é só com o seu pai, é com o próprio Deus que colocou você por filho desse homem. É com o próprio Deus que colocou você por ovelha desse pastor, desse líder, do teu chefe, numa repartição pública. O seu problema é muito maior quando você afronta o governo estabelecido pelo próprio Deus. Você pode gostar ou não. É muito maior. A ausência de honra proporciona desgosto, ineficácia e tantos problemas. Os irmãos de José não conseguem ver nele o que o pai via: graça, excelência, confiança, amor. Não conseguem ver em José situações especiais. José é vendido para uma caravana de ismaelitas. Ele chega ao Egito, e ao chegar ao Egito, no mercado de escravo, ele é comprado por um homem chamado Potifar. Ele começa a trabalhar na casa de Potifar, trazendo esse peso de história tão complicada em sua alma. Mas ele não permite que as dores do ontem prejudiquem o seu presente, afetando o seu futuro. José procura se esquecer do passado, tendo visto o futuro que Deus tem pela frente. Tudo mudou, mas as oportunidades surgiram nesse novo tempo. Ele não fica escravo do ontem, ressentido, ao ponto de prejudicar tanto a si, como aqueles que se aproximaram desse novo tempo. Não, José começa a trabalhar. E com enorme gratidão, ele começa fazendo o seu melhor, honrando aquele que havia comprado no mercado escravo. Ele tem excelência no que faz. Ele é comprometido com aquela família. Capítulo 39 do texto nos mostra que Potifar viu em José o que os irmãos e o que a família deixou de ver. Note, capítulo 39. Fora levado ao Egito, ismaelitas o venderam a um oficial, a um egípcio chamado Potifar, que trabalhava no palácio. Deus estava com José, e em tudo teve êxito, e passou a morar na casa do egípcio. E o egípcio, seu senhor, percebeu que Deus amparava José e o abençoava em tudo que realizava. Dessa maneira, José ganhou a simpatia do seu dono, que o promoveu a seu ajudante pessoal, como administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado sua própria casa, e lhe confiou tudo aquilo que possuía. E a partir do momento em que ele passou a administrar a casa de Potifar e todos os seus bens, o Senhor abençoou toda a casa do egípcio em consideração a José.
A bênção de Deus, de Yahvé, alcançou tudo o que ele possuía em casa e nos campos. Esse texto é um texto tão glorioso, porque fala do potencial de José e de como Deus operou através de sua vida. A família não viu nada de bom em José, pelo contrário, o tratou com enorme desprezo. Mas no Egito, um ímpio viu algo diferente em José. Sobretudo, viu o quê? Viu que Deus estava com José. Como um ímpio, vivendo no Egito, nação politeísta, que se curva a inúmeros deuses, conseguiu enxergar em José o Deus verdadeiro. Isso é extraordinário. Um homem curado em sua alma, e que em meio ao seu trabalho dá testemunho claro que serve a Deus, que em seu rosto vê que ele é um homem diferente, que nas suas práticas diárias vê que as suas atitudes honram a Deus, que nos seus comentários são comentários maravilhosos, que não tem práticas que visam o dano de outro. Suas discussões são para o crescimento, seu trabalho é para o avanço, sempre pensando em fazer o seu melhor. Potifar viu Deus em José, viu Deus em José na colheita, viu Deus em José quando precisava arrumar as coisas em casa, viu Deus em José no trato com a sua família, viu Deus em José quando ele andava sozinho. José exalava Deus, e essa condição fez com que o egípcio colocasse toda a sua casa debaixo dos cuidados de José. Foi só questão de tempo para que essa prosperidade acontecesse. A Bíblia diz que tudo o que ele fazia, Deus prosperava. Agora você imagine se José estivesse lá na casa com seu pai, e o seu pai, confiando em José, colocasse ele por líder. O que é que aconteceria? Eu penso que aconteceria algo do tipo, uma semelhança, que a casa de Jacó também seria abençoada. Aliás, com a ausência de José, como é que ficou a casa de Jacó? Anos de tristezas, de um pai que lamentou e chorou a perda de seu filho, e de irmãos que não tinham paz em sua alma por aquilo que haviam feito contra José. Aquela casa não teve paz, enquanto as coisas não fossem resolvidas ao longo do tempo. O que aconteceu anos mais tarde, ao se encontrarem novamente com José, agora como governador da terra do Egito. Mas esse menino, na casa de Potifar, ele é honrado, e a honra traz consigo recompensa. A honra traz consigo recompensa. A Bíblia diz que Deus abençoou toda a casa de Potifar, e essa bênção alcançou tudo o que ele possuía, na casa e nos campos. Tudo o que ele fazia dava certo. Honra. José era honrado. A ausência de honra produz grandes dificuldades para a vida de muita gente, mas a honra traz consigo recompensa. José não foi honrado em casa, e quantos prejuízos. Honrado no Egito, quanta recompensa. Nós olhamos para o passado, para uma história tão extraordinária como essa, e algumas lições práticas aprendemos para os dias de hoje. Lições preciosíssimas para a minha vida, para a sua vida. Lições maravilhosas. Guarde a expressão, ou escreva aí, faça uma hashtag, escreva: a recompensa, ela vem para aqueles que honram. Ou melhor, escreva: a honra traz consigo recompensa. A honra traz consigo recompensa. Olha, a primeira coisa que você precisa pôr no seu coração, mediante a tudo aquilo que você ouviu, a forma como você vive demonstra a sua honra. A palavra honra no original significa valor. Vou repetir: a forma como você vive demonstra a sua honra, ou o valor que você atribui às coisas ou às pessoas.
Quando você lê, por exemplo, 1 Samuel, capítulo de número 2, lá no versículo 27 em diante, você vai descobrir um diálogo acontecendo e Deus falando a respeito da casa de Eli. Olhe o que Deus diz à casa de Eli no versículo de número 30. Portanto, o Deus de Israel declara solenemente: prometi à tua família e à linhagem de teu pai que ministrariam diante de mim para sempre. Entretanto, agora o Senhor declara: longe de mim tal propósito. Ora, honrarei aqueles que me oferecem honra, mas aqueles que me desprezam igualmente serão tratados com desprezo. Essa palavra Deus deu à casa de Eli, por quê? Porque os filhos de Eli aborreciam a Deus, menosprezavam a sua palavra, eram promíscuos, não escutavam a voz de Deus, roubavam a oferta que era trazida ao santuário, agiam de forma tão corrupta em seus dias, que a Bíblia diz que Deus queria matá-los. Como se não bastasse o procedimento errado, Deus falou por várias vezes a Eli para que corrigisse os seus filhos, mas Eli se recusava a corrigi-los. Em dado momento, Deus disse a Eli: você honra mais os seus filhos do que a mim mesmo. O resultado final foi essa palavra. Deus desarraigou o sacerdócio de Eli, exterminou a sua casa e levantou um outro sacerdote, um outro ministério. Tudo por quê? Porque a casa de Eli decidiu desonrar a Deus e o fez com suas práticas diárias. Isso nos fala de como é importante eu pensar nas atitudes que eu possuo. Por quê? Porque a forma como eu vivo diz se eu honro ou não, se eu atribuo valor ou não. E eu vos pergunto hoje: como é que você honra o seu pai? Como é que você honra a sua mãe? Como é que você honra a sua liderança, sua igreja, seu pastor? De que maneira você demonstra atitudes que honram, especialmente nos dias de hoje? Ora, vou dizer a você, nessa pandemia, nós temos pessoas que vão ao fronte da batalha conosco, estão lá lutando, orando, provendo situações, avançando, estão na infantaria, mas também temos aqueles que estão na logística. Eles não estão no fronte, mas estão na oração, nos suportam, nos dão lá ânimo, pouco aparecem, mas são significativos. Eles não vão, eles ficam, mas ao ficar, fazem um trabalho relevante. Nós temos também aqueles que dão trabalho, muito trabalho. Esses que dão muito trabalho são a nossa razão de lutar. Todos os dias nos levantamos e em razão deles ganhamos ânimo e força para avançar. Vocês que dão trabalho também são importantes, porque à medida que trazem uma dificuldade, motiva o nosso coração a permanecer na batalha. E eu louvo a Deus por aqueles que dão trabalho. Mas nós temos aqueles que o trabalho é diferente. Eles são como verdadeiros inimigos em meio a nossa comunhão. Estão lá para fomentar intrigas, estão lá para falar mal, estão lá para prejudicar o trabalho, estão lá para desonrar, estão lá para dividir, estão lá para falar de outros. E à medida que falam de outros, menosprezam o trabalho que é feito. Triste, descobrimos muitas vezes que em nosso meio, além de termos Sem Jafé, pérolas maravilhosas, temos também a semelhança de pessoas como Cão, que expõe a vergonha de alguém, que não protege, que fala mal, que desonra. Em outras palavras, como você vive, diz se você honra ou não sua casa, sua família e aqueles que têm uma missão extraordinária nesse mundo, tarefas atribuídas pelo próprio Deus. Mas uma segunda situação que é importante você entender: a forma como você lidar com os seus recursos diz se você honra a Deus ou não. Olha, irmãos, nós sabemos que os dias são dias trabalhosos, são dias de muita preocupação, mas eu queria lhe perguntar: qual foi o dia que nós tivemos nessa terra que não foi trabalhoso? O Senhor disse que no mundo teríamos aflições,
De quando em quando, tempos de maior provação vêm sobre nós. Mas qual foi o dia que nós, como igreja, encontramos refresco? Como se o diabo ficasse aplaudindo o nosso trabalho, sem se levantar contra a nossa casa. Quando foi que vivemos essa realidade? Acorda! Nós nunca tivemos isso. Talvez tivemos um período de uma paz superficial que nos enganou. E agora temos uma luta maior, onde precisamos desenferrujar as nossas armas, onde precisamos desafiar a nossa família, onde precisamos elevar o tom de nossa voz profética, onde precisamos colocar o joelho no chão. São dias de uma batalha mais tensa, de uma luta maior. Mas não se esqueça, em meio a essa luta maior, o Senhor já falou no passado: eu edificarei a minha igreja. Ora, onde é que está a derrota? Quando Ele disse que nos edificaria. Quando há promessa de vitória, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Eu sou igreja, você é igreja, com a razão do temor. No entanto, quando pensamos nessas lutas, nessas provações, é muito provável que alguns irmãos começam a reter as mãos, começam a fechar o coração para a generosidade, para o dom da liberalidade, para atender a demanda do exercício da igreja no seu ID. Eu não estou falando com aquele que está em dificuldade financeira, não estou falando com aquele que a sua vida financeira atravessa um período, de muita luta. Eu estou falando com aqueles que têm e que retêm. E mesmo com aqueles que se justificam numa vida para não exercer a sua fé. Que, sobretudo, ser generoso, liberal, seu exercício de fé de cada um de nós. Então, a forma como você lidar com os seus recursos diz se você honra a Deus ou não. Olhe o texto de Malaquias, por exemplo, capítulo 1, versículo 6, Deus falando ao seu povo: o filho deve honrar o pai, e o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou o Senhor e mestre, onde está o temor, o respeito reverente que me é devido? Aí salienta, não é? A razão do porquê que Deus trata com o seu povo dessa forma. Eu acho que vale a pena nós até olharmos o texto que eu vi nas minhas anotações, para que você observe Deus dando uma ordem ao seu povo. Está lá. Há um questionamento final do versículo 6. Se eu sou pai, se eu sou o Senhor, e logo Deus questiona como Senhor dos exércitos, e logo diz: por que despreza o meu nome? E falou a sua liderança. E aí a pergunta é: por que questionar? Onde desprezamos o teu nome? Aí Deus responde: trazendo comida impura ao meu altar. E ainda indagam de que maneira desonramos o Senhor. De que forma? E aí Deus responde, versículo 8: quando ofereceis em sacrifício um animal cego, isso não é errado? E quando ofereceis animais aleijados ou doentes, isso também não é errado? Ora, vai e apresenta-os ao vosso governador humano. Será que ele ficará feliz com tal presente? E ele terá satisfação em atendê-los? Questiona o Eterno Todo-Poderoso. Suplicai, pois, agora mesmo. Suplicai graça e favor de Deus, para que tenha compaixão de nós. Com esse tipo de oferta, será que ele vos atenderá? Indaga o Senhor dos Exércitos. E logo diz versículo 10: se houvesse uma pessoa entre vós que fechasse as portas do templo, assim ao menos não acenderia o fogo no meu altar inutilmente. Afinal, não tem em vós o menor prazer, afirma o Senhor dos Exércitos. Não aceitarei as vossas ofertas desse jeito. Ora, era comum naquela época, por isso que Deus estava tratando o assunto, oferecer a Deus algo desprezível, algo que não cumpria com as determinações divinas. O melhor animal do rebanho, puro, sem defeito, oferecer a Deus aquilo que era vil e desprezível.
E quando ofereceu a Deus esse tipo de oferta, estava honrando a Deus. Por isso Deus estava dizendo: se eu sou Deus, onde está a minha honra? Se eu sou pai, onde está o temor reverente? Onde está o respeito? E Deus faz uma analogia com o governador. Apresenta isso às autoridades de vocês e veja se eles irão recebê-lo. Nos dias de hoje, a maior dificuldade que existe em muitas igrejas, em muitas comunidades, para não dizer na vida de muitos irmãos, é tratar com o princípio da generosidade, da liberalidade, é dar e dar com alegria, é compartilhar e compartilhar com gozo na alma, com intensidade, é fazer o melhor, é lançar a sua semente, a sua paixão, a sua oferta, é entregar de forma gloriosa, entendendo o valor de quem Deus é para você. A forma como você lidar com os seus recursos diz se você honra Deus ou não. E é muito importante você entender que a ausência de honra tem feito homens perderem grandes bênçãos. Escreva aí, faz essa hashtag, escreva aí, não desonre a Deus, não desonre a Deus, não desonre a Deus. Essa ausência de honra te levará a perdas terríveis. Note o texto de Marcos capítulo 6. Enquanto você vai escrevendo, não desonre a Deus, não desonre a Deus, isso é muito importante, porque a honra traz consigo recompensa. A honra traz consigo recompensa. Note o texto do capítulo 6 de Marcos, porque aqui há uma cena extraordinária que fala a respeito de Jesus. Ela é simplesmente interessantíssima. O texto fala de um momento em que Jesus se dirigiu à sua terra natal. Eu fico imaginando Jesus falando com os discípulos, como seria importante visitar a sua terra natal, lugar que ele cresceu, lugar de alegria, de grandes lembranças. Diz o texto: partiu Jesus dali, versículo 1, e foi para a sua terra natal, na companhia dos seus discípulos. E eu fico imaginando os discípulos falando entre si: vamos conhecer a terra de Jesus, vamos conhecer o lugar que ele cresceu. Isso para nós se reveste de uma importância muito grande. Lá Jesus será recebido com enorme apreço, e a situação será favorável para cada um de nós. Jesus chega num sábado, versículo 2, e logo começa a ensinar na sinagoga, e eu fico imaginando nos interesses que Jesus tinha no seu coração. Mais do que estar lá, queria agregar valor a quem ele amava. Mais do que chegar, queria curar. Mais do que chegar, queria ensinar. Mais do que estar, queria apontar a direção correta para os seus conterrâneos, para a gente que ele amava. Ele chega e vai à sinagoga pregar, vai ensinar. E muitos que escutavam ficaram admirados ao vê-lo ministrando. Logo começaram a perguntar, versículo 2, de onde lhe vem tudo isso? De onde vem essa sabedoria? Quem otorgou, potencializou a pessoa desse homem? E logo surge um comentário: não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não convivem conosco suas irmãs? Versículo 3, e ficaram escandalizados por causa dele. Ao verem Jesus ministrando, com enorme sabedoria, com enorme poder, com enorme capacidade, ficam escandalizados, não ficam admirados, sedentos, querendo mais, não, ficam escandalizados, ao ponto de Jesus declarar, versículo 4, somente em sua própria terra, junto aos seus parentes, em sua própria casa, é que um profeta não é devidamente honrado. E por isso não podia realizar ali nenhum milagre. Note, Jesus está dizendo, olha a afirmação que ele diz: somente em sua própria terra, em sua casa, com a sua família, com os seus parentes, é que um profeta não é devidamente honrado. Você sabe que em certa ocasião Jesus fez essa declaração: aquele que recebe bem a um profeta receberá galardão de profeta. Existe uma recompensa para aquele que sabe honrar,
E agora, como profeta, embora filho da casa, ele chega a essa região. E o que acontece? Ele diz: um profeta não é devidamente honrado. Ele chegou, quis abençoar, e a Bíblia diz, versículo 5, por isso não podia realizar ali nenhum milagre, com exceção feita a alguns doentes, que ao impor de suas mãos foram curados. E perplexo com a falta de fé por parte dos seus, passou a percorrer os povoados vizinhos e os ensinava. O que impediu que Jesus fosse contido, deixando de realizar grandes milagres? Porque diz que não fez nenhuma obra poderosa em Nazaré, nenhuma. Mas o que impediu Jesus? Note que Deus enviado a Nazaré, plenamente cheio de Deus para curar enfermos, não pôde. O livro de Isaías, quando falou de Jesus profeticamente no capítulo 61, falou desse jeito: o Espírito do Senhor, Jeová, está sobre mim, porque o Senhor me enviou, o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, e a proclamar liberdade aos cativos, e a abertura de prisão aos presos. Esse é o ministério de Cristo, totalmente capacitado, cheio de graça, poderoso. Mas em Nazaré, em casa, ao não ser honrado, não pôde realizar nenhum milagre glorioso, poucas ações, não pôde, não diz que não quis, não tinha capacidade, diz que não pôde. Ele chega com esse desejo, ele almeja algo maravilhoso, mas não pôde. E por que não pôde? A ausência de valor, por causa de falta de honra. Jesus disse: olha, um profeta não é devidamente honrado, versículo 4, ausência de honra, porque a honra traz consigo recompensa, mas a ausência de honra não tem a sua devida recompensa. Pelo contrário, grandes problemas. Nazaré não viveu uma experiência única e gloriosa com a pessoa de Jesus Cristo, especialmente porque não honraram a pessoa do Senhor, a ausência de honra. Agora note, Mateus capítulo 8, veja a diferença nessa narrativa, capítulo 8, versículo 5 de Mateus. O texto é tão extraordinário. Diz assim: entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, suplicando: Senhor, meu servo está em casa, paralítico e sofrendo horrível tormento. Jesus então lhe disse: eu irei curá-lo. Ao que respondeu o centurião: Senhor, não sou digno de receber-te sobre o meu teto, mas diz apenas uma palavra e o meu servo será curado. Porque eu também sou homem debaixo de autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. Digo a um: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem. Ordena a meus servos fazer isto, e ele o faz. Ao ouvir isso, Jesus maravilhou-se e disse aos que o seguiam: com toda a certeza vos afirmo que nem mesmo em Israel encontrei alguém com tão grande fé. Na mesma hora, versículo de número 13, então disse Jesus ao centurião: vai-te da maneira como creste, assim te sucederá. E naquela mesma hora, o servo foi curado. Essa é uma narrativa que vale a pena a gente ponderar. Jesus está falando com um centurião romano, um conquistador. Roma conquistou não só a nação de Israel, mas muitas nações naquela época. Era um império, uma máquina extraordinária de guerra. E esse centurião romano, um conquistador, falando com o conquistado. Eles haviam ocupado e subjugado toda a nação de Israel. Jesus vinha da Galileia.
era mestre, mas era simples na sua prática de vida. E você encontra um oficial romano se aproximando de Jesus, um carpinteiro, e dizendo, versículo 8: não sou digno de receber-te sobre o meu teto. Embora Jesus quisesse chegar, não sou digno de recebê-lo. Ele trata a pessoa de Jesus como deve ser tratada, como alguém muito importante nos seus dias. Ele atribui todo o respeito, todo o valor merecido, toda a honra. Ele compreende quem Jesus é. Não cria obstáculo, se submete, se coloca debaixo da autoridade de Cristo. E o resultado não podia ser outro. Ele se aproxima com uma necessidade, suplicando: meu servo está em casa paralítico e sofrendo horrível tormento. Versículo 6, coloca aí de novo, capítulo 8, versículo 6, leia de novo. Em casa tem um problema grande que ninguém resolve. Eu sou um conquistador, sou um soldado, mas já entendi minhas limitações, mas eu estou me dirigindo a um homem que pode tudo, um homem poderoso. Ele se rende à pessoa de Cristo, e a palavra que ele recebe é uma palavra de cura, de libertação, de vitória. Cristo simplesmente exalta a pessoa do centurião. Versículo 10, com toda a certeza vos afirmo que nem mesmo em Israel encontrei alguém com tão grande fé. O Senhor menosprezou quem vivia em Nazaré, homens que ele conviviam, e falou de um romano, de um gentil, lhe disse: em toda essa terra não vi alguém com tamanha fé, porque quem honra, recebe. A honra traz consigo recompensa. Esse homem está honrando ao Senhor, não é só elogiado, e a honra que atribui a Deus é tão significativa naquele momento, que a história desse centurião romano transcende a sua época, e Deus permitiu e desejou que ficasse narrado nos evangelhos, para que nós entendêssemos o valor da honra, entre outros assuntos. Está lá, e o final, toda a preocupação que esse centurião romano possuía, inimigo de Israel, um homem que havia defendido uma causa que era contra os hebreus. Inimigo é atendido pelo próprio Cristo, longe, atendido por Deus, inimigo, atendido por Deus. Se rendeu, recebeu aquilo que precisava, honrou, foi recompensado. O texto diz, Jesus, versículo 13: receba aquilo que você veio buscar, porque a honra traz consigo a recompensa. Olha, irmãos, olhamos para toda a história, para aquilo que eu vos falo hoje, e vos afirmo mais uma vez: se há algo que não pode faltar ao nosso coração, é o princípio da honra. Você precisa saber honrar os seus pais, você precisa saber honrar o seu pastor, você precisa saber honrar o líder que você serve no seu departamento, na empresa, honrar a sua empresa, honrar aqueles que Deus estabeleceu por chefe, por liderança. Você tem que saber como entrar na história e lá honrar. Honrar através de uma palavra, honrar através de uma lembrança, de um elogio, de um presente, honrar através do respeito, honrar através do elogio, honrar através do serviço. Você precisa se posicionar adequadamente, porque a honra traz consigo a recompensa. Há um desafio ao meu coração e ao seu coração, e esse desafio é ter esse prazer de valorizarmos, especialmente aqueles que Deus estabeleceu nessa nação por líder. Eu queria que você pensasse onde você está. E mais do que tudo, esse mês de junho agora, estamos comemorando Dia do Pastor Nazareno, Dia do Pastor em muitas denominações. Eu queria lhe perguntar, você em algum momento fez alguma referência ao seu pastor, ao seu líder? Você em algum momento foi grato a Deus por aqueles que Ele usou para curar a sua vida, honrando essa memória? Professor de escola dominical, gente que abençoou seu coração,
Você, durante esse período, fez menção a respeito da sua igreja, do comprometimento que ela teve para abençoar a sua vida. Em como em meio a águas turbulentas, um verdadeiro dilúvio que produz isolamento, a sua igreja vem navegando nessas águas hostis. Você honrou isso? Ou você só fala aquilo que deprecia? Você é mais cão do que Sem e Jafé? Quem somos nós? Aqueles que honram ou aqueles que expõem as dificuldades, expõem aquilo que não é bom? Que Deus me ajude e que Deus te ajude, para que sobre todas as coisas nós compreendamos que a honra traz consigo a recompensa. Escreva aí: a honra traz consigo a recompensa. Impulsione isso. Não dá para a gente falar um com o outro, tudo tem que ser por aqui. Então você diga: a honra traz consigo a recompensa. Eu vou honrar papai, vou honrar vovô, vou honrar minha família, eu vou aprender a honrar. Moço, moça, não se engane, a Bíblia diz: honra teu pai e tua mãe, primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem nos seus dias. Hoje você quer falar olho no olho com seu pai, desobedece, é o meu gosto, é a minha preferência, não ouve, mas eu quero lhe dizer, você tem sim toda a condição de verbalizar e colocar para fora aquilo que está em seu coração, mas saiba fazer isso com honra e não como afronta. Saiba o seu lugar, saiba dentro de uma escala onde você se encontra, em casa, na igreja, na sociedade. Há um desrespeito hoje enorme às autoridades do país. Me permita dizer um pouco. Você pode ter a sua opinião, claro, mas cuidado em tornar a sua opinião em agressividade e em ofensa. Isso é errado. Se você compreende que nós devemos orar pelas autoridades e não confrontá-las, especialmente quando elas têm sobre si um mandato divino. E quando falo de mandato divino, já não me refiro às questões de ordem política, mas me refiro aos pastores e à amada igreja. Honra, a honra traz consigo a recompensa. Quero orar por você, coloca a mão no seu coração, vamos orar, e eu espero que essa palavra venha ao seu coração e que você saiba ter um comprometimento diferente com a sua casa, com a sua igreja, com o ministério, com a sua liderança, porque a honra traz consigo a recompensa. Coloca a mão no coração e vamos orar. Bendito e amado Pai, graças te damos pela tua palavra, graças te damos pela tua igreja, graças te damos pelas famílias, graças te damos pelos líderes, graças te damos pelos pastores, pelos pais, graças te damos pelos nossos avós, por aqueles, Senhor, que enviados pelo Senhor trabalharam, desempenharam um papel extraordinário, e eis a razão de sermos quem nós somos hoje. Louvamos o teu nome e agradecemos ao Senhor por tudo, porque foi por intermédio deles que a nossa vida se fortaleceu, foi por intermédio deles que crescemos, foi através de situações como essa que o Senhor nos abençoou. Nós te agradecemos e pedimos ao Senhor, dá-nos um espírito grato, agradecido, dá-nos um espírito, Senhor, que valoriza o trabalho, valoriza sobretudo a nossa liderança, que honra pessoas que precisam ser reconhecidas por aquilo que fizeram e por aquilo que representam. E assim, Pai, nós oramos, agradecidos pela tua palavra, pelo ensino e pelo conserto, e o fazemos com ações de graça em nome de Jesus. E que Deus te abençoe e te guarde, e que Ele faça resplandecer sobre ti o seu glorioso rosto, e que Ele te dê a paz, desde agora e para todo o sempre. E assim Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Querido e amado irmão, prazer falar com você. A honra traz consigo recompensa. E antes de terminar, isolados sim, desconectados não. Juntos somos melhores, mais fortes e vamos mais longe. Muito importante você entender quem você é. Tarefa, José recebeu uma tarefa de Jacó, tarefa dada pelo seu pastor. Você precisa compartilhar o que você acabou de ouvir, compartilhar o culto, levar essa palavra às pessoas. Muitas famílias estão passando por problemas enormes, igrejas, sociedades afora. Por quê? Porque já não existe mais o princípio da honra, do valor atribuído a alguém. Faça isso agora, isso é muito significativo. Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo.
Um abraço fraterno, um beijo no coração. Nos veremos em breve, se for da vontade do nosso Pai. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Glória a Deus por essa palavra. Separe agora os elementos da ceia. Pegue sua Bíblia. Abra comigo na carta que Paulo escreveu, na primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo de número 11. E nós vamos agora dar início à nossa ceia, participar da ceia, da mesa do Senhor Jesus. Esse texto é um texto onde nós recebemos uma orientação na palavra do Senhor de como participar da mesa. Diz o texto assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou do pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, também tomou também o cálice, dizendo: este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice do Senhor, anunciai a sua morte até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice do Senhor. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Quero que você agora tome do pão e do cálice que você separou diante de você. Nós vamos orar e consagrar ao Senhor, antes de dar início agora ao nosso momento que nós temos aqui de participar da mesa do Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, neste momento entramos na Tua presença e queremos consagrar os elementos agora que os Teus filhos têm colocado diante dessa televisão, de um monitor, de um computador ou mesmo de um celular. Queremos agora que o Senhor os abençoe na autoridade do nome do Senhor Jesus. Diz a palavra que o Senhor Jesus, na última ceia, Ele tomou o pão, agradeceu a Deus por esse pão e disse que esse pão representa o seu corpo e que foi partido por mim e por você na cruz do Calvário. Toma deste pão agora, seja agradecido a Deus que o pão da vida habita no seu coração, e comam. Diz a palavra que ele tomou o cálice e disse que esse cálice é o cálice da nova aliança no sangue do Senhor Jesus. Agora não é mais com o sangue de animais, que o pecado era pago que apresentava-se diante de Deus. Mas agora foi o sangue dele. Através desse sangue, eu e você somos lavados e remidos. A nossa dívida foi paga. E a garantia que eu e você estaremos juntos nas bodas do Cordeiro um dia é por causa deste sangue que foi derramado em nosso favor. Toma agora deste cálice e seja agradecido a Deus pelo sangue de Cristo Jesus vertido na cruz do Calvário por mim e por você. Senhor, nós queremos te agradecer por este tempo. Senhor, nós queremos te agradecer pelo privilégio de estarmos aqui em tua presença. Lembramos dos nossos pecados que foram pagos. Lembramos, ó Deus, que estamos agora diante de ti, podemos entrar diante de ti. Lembramos que os céus foram abertos e não há empecilho que eu e os meus irmãos tenhamos para entrar na tua presença, para buscar a tua face, para receber de ti as mais ricas bênçãos como os teus filhos. Te louvamos e te bendizemos nesta noite por estarmos na tua presença, Senhor, porque os nossos pecados foram pagos por este sangue. E nós temos a garantia, Senhor, que um dia estaremos juntos participando das bodas do Cordeiro.
tomando a ceia junto contigo, face a face com o Senhor. Abençoe os meus irmãos. Derrama sobre a vida deles a graça, a unção, Senhor, para que eles perseverem juntos, andando na Tua presença, para que um dia juntos possamos estar na Tua presença, naquele grande e glorioso dia. Assim nós oramos, te agradecemos, na autoridade do nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Bye.